E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Senhor, está diante de nós mais uma vez a Tua palavra, e nós cremos, Senhor Deus, que pela Tua palavra o Senhor criou o mundo e tudo o que nele há. Tu és, Senhor Deus, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, e vimos a Tua glória, a glória do unigênito do Pai. Portanto, nessa hora, Senhor Deus, ministra o nosso coração. Fala a verdade, Senhor Deus, que precisamos ouvir e que nos aproxime ainda mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos irmãos? Aqui embaixo, na terra, naquilo que é palpável, tangível, a gente sabe aonde encontrar. Você não liga para a padaria para pedir remédio. Você vai lá para comprar pão, porque você sabe que padaria é lugar de pão. Se você quer remédio, você vai à farmácia, porque a farmácia é lugar de remédio. Numa casa mais ou menos organizada, a gente não vai procurar a faca, o garfo no quarto. A gente vai procurar na cozinha. Você não vai procurar a sua escova de dente na cozinha. Isso numa casa organizada. Porque, via de regra, se coloca no banheiro. Então, quando a gente sabe aonde encontrar, tudo fica mais fácil. E Jesus está falando aqui de um tema muito importante. Ele está falando sobre felicidade. E o grande problema é que a maioria das pessoas não sabe aonde encontrar a felicidade. As pessoas estão por aí buscando felicidade em vários lugares. Até porque o mundo onde a gente vive ensina que a felicidade está no possuir. O dia que você tiver, você vai ser feliz. Só que muitos conseguem ter e quando tem, veem que não foi lá que a felicidade estava. O mundo diz que a felicidade está em aparecer, em ser famoso, em ser conhecido. E muitos, quando chegam a esse status de ser famoso, conhecido, clamam novamente pelo anonimato. Não dá para ir no shopping sem chamar a atenção, sem que as pessoas venham na direção, querendo tirar foto, querendo aparecer. Então, eles descobrem que aquilo que foi pregado para eles como felicidade não era felicidade. Então, o mundo está aí dizendo que, olha, conquiste, que você vai ser feliz. Tenha, que você vai ser feliz. Seja reconhecido e você
você vai ser feliz. E aí Jesus vem dizendo que o caminho não é esse. Porque a gente nunca vai encontrar do lado de fora aquilo que só pode ser resolvido do lado de dentro. E o grande desafio é fazer com que o céu chegue a mim antes que eu chegue ao céu. E o céu chega no coração que ficou pacificado, no coração que vai desenvolvendo virtudes, que vai encontrando os caminhos que Jesus disse: olha, esse sim é o caminho da felicidade. Então, felicidade para Jesus não tem nada a ver com aquilo que eu tenho ou deixo de ter. Felicidade para Jesus não tem nada a ver com o reconhecimento que te dão, ou a mim, ou não. Ser bem-aventurado é mais que ser alegre. Ser bem-aventurado é ser profundamente feliz, plenamente realizado. É ser verdadeiramente abençoado por Deus, aonde Deus deseja realmente nos abençoar. Porque pela fita métrica do mundo, muitos outros são mais abençoados. Mas a felicidade não está do lado de fora. E Jesus quer nos ensinar que felizes são aqueles que vão viver essa vida de acordo com os valores do reino. E esses podem ter muito ou podem ter pouco, vão ser felizes. Podem ter uma saúde abalada ou uma saúde perfeita, vão ser felizes. Podem ter reconhecimento, mas podem estar no anonimato, eles vão ser felizes. E aí ele começa dizendo, no verso de número 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outras palavras, Jesus está dizendo, feliz é quem reconhece sua necessidade de Deus. Porque ser pobre de espírito não é ter baixa autoestima, mas na verdade é reconhecer que sem Deus nós estamos espiritualmente falidos. Porque o pobre é aquele que sabe que não tem aquilo que precisa, e ele busca porque ele sabe que ainda não tem. Então, o verdadeiro homem, mulher que quer buscar o caminho da felicidade, ele reconhece que precisa encher o seu coração de Deus. E Deus não enche corações que já estão cheios de si mesmo, cheios das suas vontades, cheios dos seus desejos. Então, por isso, nós precisamos abrir o coração para Ele e dizer, Senhor, esvazia-me de mim, e encha-me do Senhor. Quem reconhece sua pobreza espiritual vai descobrir riquezas da graça divina que vão se derramar sobre a sua vida e sobre o seu coração. Mas ele vai dizer que felizes ou bem-aventurados são os que choram, porque esses serão consolados. Feliz é quem chora. E chora por quê? Por aquilo que entristece o coração de Deus. Porque se o meu coração está cheio de Deus, aquilo que entristecer a Deus vai me entristecer também. Na sede da Jocum, em Amsterdã, na Holanda, tem uma frase que eu acho ela fantástica.
diz assim: olha, permita que aquilo que toca o coração de Deus toque também o teu coração. Então, Jesus não está falando de qualquer tristeza, mas ele está falando de um choro que se volta para Deus, o choro do arrependimento, o choro do coração que é sensível e, sobretudo, ao pecado. Porque há lágrimas, irmãos, que machucam, há lágrimas que ferem, mas há lágrimas que curam. Há lágrimas que fazem de mim e de você pessoas melhores. O sábio Salomão vai dizer que é melhor o choro do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Há choros que melhoram a vida da gente. É como uma chuva que cai sobre a terra e quando ela está caindo parece que ela está destruindo aquela paisagem. Mas essa mesma chuva, que por uns momentos parece que está atrapalhando a paisagem, é justamente ela que vai preparar aquele solo para que ele floresça. O Marcos Nascimento, quando ele começou a cantar como cantor evangélico cristão, ele tinha uma música que dizia isso, né? As tuas lágrimas um anjo tem colhido e tem levado até o trono do Senhor. Enquanto as lágrimas estão se derramando, ele derrama a sua graça e o seu amor. É o choro que cura, é o choro que transforma para o melhor. São as lágrimas do arrependimento, e quem nunca chorou pelo pecado ainda não compreendeu o que é a santidade de Deus. As lágrimas do arrependimento, elas regam os jardins da restauração de Deus sobre a vida daquele que sinceramente se derrama aos pés do Senhor. Porque o consolo de Deus é maior que qualquer tristeza humana. Ele é o que consola os nossos corações. Mas no verso de número 5 ele vai dizer: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão é uma das características do fruto do Espírito Santo na vida do cristão. E mansidão não é fraqueza. Mansidão é força sob controle. Jesus era manso, mas ele enfrentou com coragem os religiosos da sua época. Jesus era manso, mas ele expulsou do templo os vendilhões, aqueles que estavam mercadejando. Jesus era manso e na sua mansidão ele venceu a cruz do Calvário. Um cavalo que é selvagem, ele possui muita força, mas ele é perigoso, porque a força que ele possui não foi dominada ainda. Agora, um cavalo que foi amansado, domado, ele continua com a mesma força. Ele não perdeu a sua força. No entanto, agora a sua força tem controle, tem direção. Quem é o manso, pastor? Manso é aquele que não perdeu as suas características, mas agora ele vive sob o controle e o domínio do Espírito Santo de Deus. Então, mansidão para nós cristãos é a força dirigida pelas mãos de Deus. Porque o homem mais forte não é aquele que domina o outro. O homem mais forte é aquele que é capaz de dominar a si mesmo. Quem domina a si mesmo, esse é forte. Então, mansidão é poder, sem precisar de arrogância.
é poder sem manifestação externa. Quem entrega o controle a Deus encontra descanso para a alma. Porque agora não sou eu, mas é Cristo quem vai viver, dominar as ações. Portanto, o manso é aquele que entregou as rédeas da sua vida nas mãos do Senhor. E disse: Senhor, domina a minha vida. Controla os meus ímpetos. Controla os meus desejos. Controla o meu ser. Mas Jesus vai dizer mais. Ele vai dizer que felizes são, de verdade, aqueles que têm fome e sede de justiça. E ele diz: porque estes serão fartos. Feliz é quem tem fome e sede da justiça. E Jesus fala de um desejo intenso por Deus e pela sua vontade. Lembra da oração que Jesus nos ensinou a fazer? Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Senhor. Assim na terra, como é no céu. Ah, Senhor, como eu queria que na terra a justiça aplicada fosse como é a justiça do céu, porque aí eu sei, Senhor, que a justiça impera. Essa é a oração que Jesus nos ensinou a fazer. E a palavra de Deus, ela vai nos ensinar isso. Quem busca o mundo continuará vazio. João diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas quem busca a Deus, esse será plenamente satisfeito. Porque ele não está atentando para aquilo que vê, mas para aquilo que ele não vê. Então a justiça de Deus é alimento da alma daquele que crê. Lembra de Jó? Como Jó cria em Deus? Ele cria tanto em Deus que no momento da sua dor aguda, de estar lá se raspando com caco de telha das feridas que tinha no corpo, ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e que por certo se levantará em meu favor. Ainda que minha carne se corrompa, o que ele está falando? Ele está falando da sua morte. Ele vai dizer: mas eu verei o meu Deus. Mas Jesus vai dizer mais. Ele vai dizer no verso 7 que felizes, de verdade, no âmbito que a felicidade habita, que é o interior, são os misericordiosos, porque eles alcançam misericórdia. Quem é agente da misericórdia também é alvo da misericórdia. Quem é agente do perdão também é alvo do perdão. Quem é agente de graça também é alvo da graça. A misericórdia, a graça, o perdão é como um rio. Se a água do rio parar, ela apodrece. Por isso que o rio tem que estar em fluxo. E se ele estiver em fluxo, ele vai produzir vida por onde passa. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. É como um rio de fluxo contínuo. Por isso que na minha e na tua vida, a misericórdia tem que ser um rio de fluxo contínuo. Para que a nossa vida não venha a apodrecer em si. Por isso que para o cristão o perdão não é uma opção de faça ou não faça. O perdão é um dever. É um dever de amor, de misericórdia, de graça.
Porque pessoas alcançadas pela cruz aprendem a carregar os outros, porque sabem que foram carregadas naquela cruz. Jesus nos carregou naquela cruz, carregou o peso dos nossos pecados. Mas o texto diz mais, e no verso de número 8 ele diz: felizes, ou como são felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus não está falando de perfeição. Como diz a canção, perfeito não sou, contudo sou grato. Mas ele está falando de sinceridade. O coração limpo é aquele que deseja agradar a Deus acima de tudo, ainda que fraco. Lembra de Pedro? Jesus ressurreto, aparece na praia, Pedro reconhece, eles fazem um lanche juntos, e daqui a pouco eles estão, e Jesus podia jogar um monte na cara do Pedro, dizendo assim: olha, você disse que não me negaria, você me negou. Você disse que não me abandonaria, você me abandonou. Mas Jesus não faz isso. Ele só pergunta: Pedro, tu me amas? E ele pergunta: Pedro, tu me amas com o amor ágape, o amor perfeito? E Pedro vai dizer, e esse texto é muito significativo e bonito no grego, porque Pedro responde pela primeira vez: Senhor, tu sabes que eu te amo com o amor filo, o amor de amigo, Senhor. Ele é verdadeiro, mas ele não é perfeito. Ele é falho. E eu falei. E Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas com amor ágape? E pela segunda vez, Pedro diz: Senhor, eu te amo. E tu sabes que eu te amo, mas eu te amo com amor filo. É de verdade, Senhor, mas falho. E Jesus, vendo que Pedro não subia o degrau, ele desceu um, e pela terceira vez ele perguntou: então, Pedro, tu me amas com amor filo? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E ali Jesus disse: então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Agora, Pedro, você reconhece que você não é perfeito, mas você me ama de verdade. Sabe, irmãos, um espelho, se estiver coberto de sujeira, ele não reflete corretamente a luz. A gente precisa limpar ele, para que ele claramente reflita a imagem. A nossa vida é como esse espelho. Nós precisamos constantemente estar limpando, né? Eu vejo nossa irmã Andréia, toda semana, ela limpa os vidros das janelas. Então, a nossa vida é assim também. Quanto mais caminhamos, mais precisamos estar limpando o nosso coração. E quanto mais limparmos o nosso coração, mais nítida será a nossa visão de Deus. E mais aplanado estará o caminho da felicidade. Porque Jesus disse: felizes os limpos de coração, aqueles que não estão decodificando a vida pelo viés da maldade, que não estão olhando o outro com um olhar de suspensão, de dúvida. Não, tem um coração limpo. Mas ele diz mais. E no verso 9 ele diz assim: olha, bem-aventurados, felizes, são os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos
Pacificador não é alguém que está evitando o conflito o tempo todo e a qualquer custo, mas o pacificador é alguém que leva a reconciliação onde está havendo divisão. É interessante, bombeiro nenhum cria incêndio, mas ele aparece lá para apagar. Quando as Torres Gêmeas foram atacadas nos Estados Unidos, em 2001, 11 de setembro, morreram, se eu não estou enganado, 324 bombeiros. Sabia disso? Nenhum deles estava lá quando as torres foram alvejadas. Mas eles foram para lá, apagaram o incêndio. Doaram a sua vida. Às vezes, irmãos, o pacificador está doando a vida dele para que a coisa funcione, para que não haja divisão, para que não haja incêndios fora de controle. O cristão, queridos, ele é chamado para levar a paz de Cristo a ambientes em chamas. Pode ser o seio do teu lar, da tua casa, pode ser no teu local de trabalho, pode ser entre a família, pode ser na igreja. E Jesus disse que essa categoria de pessoas ela é tão especial, que eles serão conhecidos e reconhecidos como filhos de Deus. Os filhos de Deus são reconhecidos pela paz que espalham e não pelas guerras que promovem. Mas o texto vai dizer mais, do verso 10 ao verso 12, ele vai dizer em outras palavras que feliz é aquele que permanece fiel, ainda que esteja pagando com sofrimento. Ele vai dizer, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Que coisa interessante, Jesus encerra as bem-aventuranças, parece que numa contradição, porque ele está falando sobre perseguição. Como é que é isso? Perseguição e felicidade. O ouro, irmãos, ele se revela, e a sua pureza é revelada quando ele passa pelo teste do fogo. Eu vejo pessoas, no nosso pequeno grupo, na casa do irmão Daniel, era muito comum, Pessoal, eu peço a Deus sabedoria. Sabe nem o que está pedindo. Você pede sabedoria, Deus não vai te dar. Toma sabedoria. Sabe o que vai dar? Conflito, problema, para você agir e atuar. Então, irmãos, o verdadeiro cristão, ele passa por esse teste do fogo, da injúria, da calúnia, da perseguição. E aí a fé verdadeira vai se revelando, porque assim como o ouro precisa passar pelo fogo para se transformar e ficar puro,
cristão passa por algumas experiências, porque quem caminha com Cristo pode perder muitas coisas, mas nunca perderá Cristo no caminho. Cristo sempre estará presente. E a maior promessa para a vida do cristão, para essa terra, dita por Jesus, é essa: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, irmãos, as bem-aventuranças são como degraus que vamos subindo e que vão conduzindo o nosso coração para mais perto de Deus. Há uma canção antiga que diz, né? A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que eu dou ao céu. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, olhando o alvo e mais perto de Deus. A felicidade está não no que possuímos, mas em quem nos tornamos em Cristo. Isso enche o nosso coração de paz. E eu termino contando a história de um leilão, onde havia um violino, e muitas coisas estavam sendo leiloadas, mas aquele violino não estava chamando a atenção de ninguém, porque ele estava meio empoeirado, o aspecto dele não era muito bonito. E quando o leiloeiro perguntou se alguém dava algum lance, ninguém teve coragem de dar lance algum. Mas aí do meio das pessoas saiu um senhor, ele veio com uma flanela, passou naquele violino empoeirado, e ele afinou e começou a tocar uma canção. E o som que saía daquele instrumento, ele era tão lindo, que começou a emocionar cada um daqueles que estavam ali naquele leilão. Quando aquele homem terminou e colocou o violino, o leiloeiro perguntou: alguém há algum lance por esse violino? E aquele violino foi uma das peças mais caras leiloadas naquele dia. O que mudou? Sabe o que mudou? O toque do mestre. Isso é uma ilustração da minha e da tua vida. O que nos transforma, pastor? O toque de Jesus nos conduzindo, nos apontando o caminho, dizendo para mim e para você aonde estão as coisas, aonde buscá-las, aonde encontrá-las. Queria te convidar a falar com Deus nesse momento. Talvez você entrou aqui achando que a tua felicidade está em juntar dinheiro. Eu te digo com toda certeza, muitas pessoas juntaram dinheiro e não acharam felicidade. Talvez você pense assim: a minha felicidade está em ter uma saúde inabalável. Olha, isso é muito bom, mas isso também não resolve o problema. Jesus, nessa noite, através da sua palavra, deu a mim e a você a receita da felicidade. E eu queria que por mais uma vez você, com cabeça baixa, falando com Deus,
escutasse com atenção a receita de Jesus. E ele os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Senhor, obrigado por nos deixar a receita da felicidade. Pai, que nós não sejamos, Senhor Deus, como aqueles que vão até uma unidade hospitalar, são atendidos pelo médico, recebem, Senhor Deus, a receita, mas ao sair dali, Senhor Deus, desconfiam do médico, acham que não é necessário, amassam aquela receita, jogam fora ou levam para casa e esquecem um canto qualquer. Não, Pai, a receita está dada. E que cada um de nós, Senhor Deus, busque no Teu Espírito forças para poder administrá-la sobre a nossa própria vida. O caminho, Senhor Deus, pode não ser tão fácil, mas com toda certeza será o caminho que conduzirá a uma vida plena, feliz e abençoada. E se assim o fizermos, Pai, vamos conseguir trazer o céu ao coração antes que cada um de nós vá, de fato, ao céu na eternidade. Sê, Senhor Deus, conosco. Abençoa cada um querido que aqui esteve. Abençoa aqueles que nos acompanharam na transmissão. Que a mesma graça, que o mesmo amor esteja, Senhor Deus, invadindo cada vida, cada coração. E agora, Senhor Deus, nos despede para uma noite de paz e uma semana de bênçãos ao teu lado. Que o amor eterno do Deus Pai, a graça e a misericórdia salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a comunhão e a bendita consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre a tua vida. Vai em paz e que o Senhor Jesus te abençoe.